E aí, gente, atenção a isso aqui. Essa é a aula nova do nosso curso sobre inteligência artificial nos games. E hoje a gente vai falar brevemente sobre IA em MMOs e MMORPGs, onde tem uma diferença. Por exemplo, esse jogo no fundo é o EVE Online, é um MMO, com características de MMO e não de RPG. É uma temática mais futurista, é um sistema com hipercapitalismo, no EVE Online, né? Então é diferente de um pseudo-feudalismo que normalmente é considerado os MMOs e RPGs tradicionais, né? Mas isso se aplica em ambos, né? Creio que em vários contextos, o que a gente vê aqui aplica para ambos tipos de jogos, né? O primeiro paper é esse daqui, é, que é associado a Deep Learning para modelos de comportamento. E um grande problema em MMORPGs, que é o problema mais importante nesse contexto, são algoritmos de exploração, né? Que o RPG, ele não é um jogo de estado finito, como StarCraft, como o próprio xadrez, por exemplo. É um jogo que tem as peças ali, os estados do sistema e aquilo. É um jogo de exploração, né? Não tem como mover um personagem com um objetivo que não é claro, por exemplo. Você tem uma quest pra fazer, o objetivo não é claro. O que tem que fazer não é claro. Então você descobrir as coisas é algo muito complexo. É uma questão de exploração mesmo. É totalmente explorar. É tipo Elden Ring da vida. É um sistema de exploração que você não tem muita informação de onde você tem que ir, de onde do que você tem que fazer. E isso é um problema, né? Que tem que ser resolvido em MMORPGs, principalmente se você for considerar modelo de self-play, né? Que o sistema joga contra si mesmo. Ou por si mesmo aprende, né? Então é diferente, mais difícil. E aí, MMORPGs, esquece template matching em bot, né? Tô falando de IA que consegue não só fazer quests e coisas estáticas, mas aprender a fazer essas coisas melhor. As ações dos players, né? Nesse contexto, preferir usar certas skills em certas rotações, né? Em certas situações também. Iniciar as skills contra o inimigo, a intenção de atacar o inimigo, mirar no personagem corretamente, distância do personagem pra manter estratégias pra você não morrer no jogo. Aí você tem várias variáveis temporalmente com relação a isso, né? Variáveis com relação à sua ID, sua classe, que é no caso arqueiro, a vida atual. Então são dados variáveis, né? Vamos supor que seja x, n variáveis que possuem n valores. Posso colocar g, por exemplo. N valores, que no caso tá dentro de x, né? Gn. Opa, deixa assim. Pra caber aqui. X, Gn. Então são n valores dentro de x, suas variáveis, né? Então basicamente você tem a sua armadura, intenção de atacar, distância do personagem tridimensional, né? XYZ, né? Tridimensionalmente onde está o seu personagem, né? Uma esfera, por exemplo, poderia representar isso. Então basicamente isso. São os dados, né? Eles usam uma coisa que a gente já viu anteriormente, que é o HMV, perdão, HMM, que é o Hidden Markov Models, né? Para computar rotações entre os participantes. Cada linha representa a rotação de cada jogador, desde o primeiro até os seus sucessores, né? Você tem skills com relação a arqueiros, a guerreiros, a magos nesse contexto de cada jogo. Dependendo do jogo, se for World of Warcraft, New World, Guild Wars 2, não importa. A linha de raciocínio é a mesma. Você tem skills diferentes para ser aplicadas para situações parecidas. Ou pra mesma situação, pra mesma hunt, né? Enfim, dungeon. E aí, ele tá falando aqui sobre como esse Hidden Markov Model de skills, né? Pra controlar a... Tem uma coisa assim em MMORPGs de você usar as skills a um certo timing em certas situações de forma diferente, né? Vamos supor que seja uma skill no Tibia, por exemplo, que tem atributo Holy no Paladino. Dá mais dano num certo bicho, que é fraco contra Holy, é um counter dele. Ou uma de tipo fogo, que vai dar mais dano numa de gelo. Então você tem também ordens de skills que você tem que dar pra você ser eficiente na sua hunt, né? Então esse tipo de coisa, essas funções de transição que a gente pode denotar dessa forma, do ponto de vista markoviano,
Os seus estados do sistema e ações estão ao longo dos frames por segundo do jogo. Você entender quais ações você tem que tomar, quais skills você tem que usar pra se movimentar pra conseguir ter a maior eficiência, né? Algumas skills que você vai usar mais continuamente, como skills do tipo melee, por exemplo, né? Que são skills, não sei se eu escrevi certo, que é mais, o cooldown é menor, né? É que, por exemplo, no Harry Potter que eu tô jogando, o Hogwarts Legacy, né? Você tem as skills que são, não melee, são à distância, mas são tiros que você dá com R2 no PlayStation 4, né? E são contínuas, né? Você pode, não tem cooldown pra isso. Tem o Protego que é de defesa, que tem o cooldown, tem que dar na hora certa. Você tem as skills, que tem um cooldown maior. Então, normalmente você varia entre skills de você, por exemplo, o Axio, que você consegue trazer os inimigos até si. O Repulso, que você pode repelir os inimigos de si, né? Tem também, além do Repulso, tem outro também que faz você querer ficar no ar. Mas não é Axio. Axio traz você. Tem outro que joga, que deixa ele no ar só. É levioso, provavelmente, né? E você combina esses ataques em relação aos estados do sistema, a posição do inimigo, a sua combinação que você curte, né? Você pode. Tem 4 magias que você pode escolher, né? É um sistema hexagonal, né? Então você tem 4 que você pode escolher. Então, 1, 2, 3, 4. E você tem uma combinação associadas a combos que a gente pode representar esses combos usando funções de transição. Ao longo dos frames por segundo do jogo, você quer saber quais ações, no caso, skills que você quer usar. Hora de proteger, hora de desviar com bolinha. Tem alguns que não dá pra defender com protego, né? Isso no Harry Potter Hogwarts Legacy, né? Então é a mesma coisa aqui. Tem essa relação de ordem de skills em certos contextos que você quer usar de uma forma mais interessante, né? As setas azul mostram a habilidade mais provável de começar a atacar o inimigo, enquanto as setas de transição vermelhas representam a rotação principal. Habilidades usadas em menos de 3% de encontros são incluídas nos cálculos do modelo, só que não usadas com frequência, né? Então, alguns MMORPGs você tem, tipo, por exemplo, no próprio Tibia, você tem as suas hotkeys, né? E às vezes você põe, tipo, você tem as primeiras 12 hotkeys de um F1 até F12, e depois você tem as com Ctrl, né? Então você tem F1 até F12, depois você tem aquelas que tem Ctrl, ou só CT, F1 até F12. Cara, essas 24 skills, ou mais, se você ter mais hotkeys, né? Não vai usar todas, cara. Você não vai usar todas. Em alguns contextos você vai usar outras mais que outras. Algumas que são dá mais dano, então você vai usar mais. É uma questão de eficiência, né? E às vezes você usa uma específica em área e tal, enfim. Todas as questões têm que estar incluídas no modelo já de forma clara, né? Então isso é o paper do Ramin et al. Com relação a esse tema, né? De, de Markov Models, né? Então, o de Markov Models pertence a modelos estatísticos que modelam os dados observados com uma série de eventos ou dados, né? Uma cadeia de Markov, né? Então, uma cadeia de Markov, você tem, começando com os estados S1, você tem uma cadeia de estados SN, que representam seus estados e ações dentro desses estados, né? Então, dentro desses estados, você tem grupos de ações, opa, acontecendo todo o tempo. Vou pegar assim que eu acho que é melhor. Tem outra cor. Põe em vermelho mesmo. Estados S1 e ações S1 até N estados em ações tipo N. Em que você tem uma probabilidade da ação correta ao longo dos estados do sistema, né? Que a gente já viu essa equação anteriormente, né? Este modelo assume que um sinal é produzido por um processo estocástico, né? Randômico, de dupla imersão, presumindo que cada observação está condicionada a um estado de uma cadeia oculta de Markov. Então, você tem uma relação randômica em que você usa os estados atuais do sistema, os frames por segundo e ações do agente de A, Super Mario, por exemplo, jogando o jogo, e uma relação estocástica entre a probabilidade
daqueles que compõem as próximas cadeias de Markov, que são probabilisticamente mais eficientes, talvez. Você tem uma cadeia posterior. Opa. Vamos supor que esse quadrado significa uma cadeia posterior igual essa daqui, né? Então, de S1 até Sn. Então, é isso. Aqui é um exemplo de outro paper do Mekash et al. Então, eu vi muito aplicado pra medicina, tá? Aqui, por exemplo, é para ressonância magnética. Então, é aplicado para vários contextos, né? Não só para IA específica para jogos, né? IA para vários contextos, cara. Esses modelos são aplicados a muitos contextos diferentes e inimagináveis, né? Então, Hidden Markov Models são uma classe de algoritmos não supervisados, né? Então, você não precisa categorizar seus dados, o sistema aprende por si mesmo. Reinforcement Learning também é assim. Que ao contrário de algoritmos supervisados em que os dados são categorizados, né? Você sabe, você mostra pro algoritmo, ó, essa foto é de uma pessoa com câncer de pele e outra sem. E você mostra pro algoritmo isso. No seu código, né? Tava bem claro lá no banco de dados. Qual é qual, e o que tem que diferenciar. Modelos não supervisados não fazem isso. E semi-supervisados, você tem um banco de dados inicial no sistema e é categorizado e depois você deixa o sistema se virar. E nem uma criança que ensina ela o básico em relação ao tema, né? Vamos supor que você jogar futebol e ela vai aprendendo sozinha depois. As regras, coisas do tipo, né? Como chutar bola, passe, até ela ir aprendendo. E aqui é escanteio, enfim, você vai ensinando, mas depois ela se vira pra aprender como de fato jogar. E eles são usados um processo marcoviano de uma sequência de observações. Então você tem uma frequência encadeada, entre aspas, de observações que são assumidas já uma sequência de estados, né? Então você tem estados, vou colocar aqui pra esquerda só por razões de não ter que desenhar de novo. Tem estados associados a eles. No caso de jogos são os frames por segundo, mas aqui no contexto de ressonância magnética são os dados da ressonância magnética, né? E aí vai falar num Hidden Markov Model com K estados. Então tem o K estados. É assumido que SI pode ter. Lembra que SI quer dizer SI e é igual a 1 até N. Então SI é a mesma coisa que N estados nesse contexto. Que vão ter K valores descritos, né? De 1 até K. Esses parâmetros são aprendizados por maximizar uma função de likelihood. Eu não sei como traduzir likelihood em português, mas já de aparentamento, talvez, de semelhança, né? Logarítmica, talvez. Então você vai ter aqui o argmax, uma função de maximização de probabilidade P, de parâmetros θ, e aí de novo, θ. E aí você vai ter em vermelho aqui as sequências de observáveis, né? Normalmente denotada por O, na verdade. Então posso colocar aqui como O, mas depende do paper. E os estados do sistema ao longo do tempo. Dado condicionado aos parâmetros, né? No caso de ressonância magnética, os parâmetros são associados à imagem visual da ressonância no sistema computacional ali que tá fazendo na máquina, né? Ele tá analisando os dados do cérebro do ponto de vista da ressonância magnética em si para representar uma imagem do que não é aparente, né? Pra você não ter que abrir o cérebro, você vê a imagem sendo criada pelas relações magnéticas de ressonância do próprio cérebro em si. E você tem vários tipos de imagem cerebral que usam aspectos disso, né? Como Positron Electron Tomography, né? Que é tomografia com positrons. Você tem aqueles que usam relações do próprio sangue, né? Pra conseguir ver essas relações do cérebro, né? Mas basicamente você tem isso, e aí você tem o log likelihood, que você tem esse gigante, né? Que normalmente é usado para multiplicação. E o sigma de multiplicação, em que você tem aqui
a probabilidade P, dados certos estados ao longo do tempo, no caso de ressonância magnética, são os ambiente específico de imagem cerebral, né? E aqui é os passados, e aqui é os futuros, né? T-1 significa que é os futuros. Dado Teira, né? Tem também as observáveis desses estados dado Teira, né? Então, no ambiente de jogo, você tem os frames por segundo e os parâmetros do jogo que são que compõem a imagem, os pixels do jogo, por exemplo. Todo tipo de informação dentro do jogo. E as observáveis, então, onde estão inimigos, onde estão elementos que você tem que pegar para passar da tela, coisas do tipo, né? Então, o Reader Markov Model é aplicável nesse contexto. E eles colocam essa tabela em que você tem um valor de recompensa de skills e você tem uma rede neural, né, que calcula gradientes de telha aqui, com o foco em saber em certos momentos, né, qual... Você pode usar LSTM aqui também, tá? Long Short Term Memory. E também, eu não sei se é aplicável ao Monte Carlo Tree Search também, que a gente viu no outro curso. Já nos games, né, perdão, de inteligência artificial. Eu não tô citando aqui Monte Carlo Tree Search porque eu creio que eu já falei o suficiente no outro curso, né? Muitas coisas que eu não vou falar nesse curso, eu já falei no de inteligência artificial. Em 16 horas, então, em certas partes que eu falei sobre esse tema, eu falei não de forma exaustiva, né, mas de forma suficiente pra você já saber sobre o tema. Então você tem um input e você quer melhorar o seu output, né? Sua relação de distância do personagem, o quanto de vida você perde ao longo do tempo. Então você tem um sistema de IA que aprende isso. Você tem os resultados, né? Dá pra ver que ah, aqui são tabelas. Você tem que entender que esse tipo de gráfico tem relações de mediano, chamado de boxplot, né? Você tem relação de mediano nessa linha aqui, tá? Aqui é o máximo, e aqui é o mínimo em relação a esse resultado, né? Por exemplo, aqui vai de um pouquinho mais de 60 até 80, né? Então, o boxplot tem que ser interpretado de uma forma específica, né? Aí você vê que o Deep Learning foi o que mais foi bem sucedido. Você vê o Hidden Markov Model aqui, em questão de acuracidade. Então, o Deep Learning foi mais bem sucedido. As duas versões do Markov Model. Então, nesse contexto específico, né? Aí você pode ver a Deep Learning saindo melhor em pegar XP, que é XP, né, no caso, né? Pra subir de nível. Isso no também com Lineage 2, né? Que é um MMORPG bem conhecido. Já falei nos vídeos sobre economias sintéticas, né? E aqui o movimento de cada participante, né? Então você tem aqui uma movimentação. Essa imagem é muito boa, tá? Muito bem feita em relação à movimentação no ambiente do jogo. E aí você tem outro paper que é associado a multi-reinforcement learning de agentes, né? Com vários agentes ao mesmo tempo. Para questões sociais em MMORPGs. Aí vai ser um conjunto de agentes, aprende políticas, né? Policies, conjunto de políticas para resolver tarefas nas quais o comportamento de cada agente afeta a política do outro. Então, social, né? Então, um agente fazendo certa coisa vai ensinar outra gente ao mesmo tempo. Uma taxonomia clássica divide o maior em três grupos: aprendizado centralizado, aprendizagem centralizada, independente, que é o agente aprende por si mesmo, e aprendizagem centralizada com execução descentralizada, né? Aí ele diz aqui: a ação de função é parametrizada por a função da tabela Q, né? Aquela tabela lá de recompensa e penalidades. De ações dada parâmetros Theta, onde os parâmetros são os parâmetros da rede. E o algoritmo minimiza o erro temporal diferencial, né? O temporal difference learning, que a gente já viu anteriormente, de forma quadrática, né? Lembra que o temporal difference learning? Ele quer saber, ao longo dos estados do sistema, dos frames por segundo, no caso, a relação temporal de diferença e aprendizado nesse contexto, em que as ações nesse tempo específico, você quer aprender temporalmente onde elas se encaixam de forma para maximizar sua função de valor. Ou seja, você quer que o sistema aprenda temporalmente o que ele deve fazer no jogo. Então, o Super Mario tem questões temporais onde o Copa, o Kappa vai vir e você tem que pular na hora certa, enfim.
Aí você tem essa função de minimização de erro, que é esse lambda maiúsculo com telha. Você vai ter a soma igual a 1. Aí você tem as recompensas ao longo do tempo. A gente já falou várias vezes aqui. Penalidades, a maximização em relação a essa função de recompensas e penalidades. Suas ações futuras com esse prime, aqui de ações futuras. A tabela Q, e a tabela Q contém os estados futuros do sistema, as ações futuras do sistema, do agente de A, e os parâmetros gerais ao longo do tempo. E esses são os estados futuros, tá? E você faz menos os passados, que é o tradicional de Sarsa, né? E eu já expliquei com detalhes antes, não vou explicar coisas novamente. Eu já expliquei várias vezes, né? E a diferença é que eles aplicam o modelo quadrático, né? Só isso. Normalmente isso daqui já é assim, já, essa equação. Só que é uma versão quadrática em relação à representação da função nesse aspecto, né? Então, você tá uma coisa chamada clip. Eu tô citando esse paper do clip, cara, que era uma coisa que eu não conhecia. E eu vi que, cara, o paper que é original desse tal de clip, né? Que é esse termo aqui gigante. É enorme, mano. Tem, acho que 30 mil citações, cara. É muita citação. Eu vou explicar somente o que é, né? O clip é um pré-treinamento construtivo de linguagem de imagem, que consiste em uma versão simplificada de outro, e é um método eficiente de aprendizado de representação de imagens, né? É usado para imagens a partir de linguagem natural, supervisão de linguagem natural. O clip treina em conjunto um codificador de imagem e de texto para prever pares corretos, né? Então tem relação IA para leitura de linguagem e relação com IA. É muito semelhante do ponto de vista conceptual de Stable Diffusion, por exemplo, em relação de conceito, né? Você usar um texto para criar imagem e tal. Tenho certeza que vocês já usaram já texto para criar imagem num aplicativo que você acha aí facilmente hoje em dia. A gente tem o pré-treino aqui, com o encoder e o decoder, né? Aqui de texto, né? Que é falando sobre um cachorrinho, né? Um puppy, que é um filhote de cachorro, uma raça específica. Então esse texto corresponde a essa imagem. O texto tem o encoder do texto, né? Que é representada por T1 até N. Então T1 até N. E tem o encoder da imagem, que é representada matricialmente. É porque o texto, por que tá dessa forma? O texto ele pode ser representado por vetores, né? Um texto ele pode ser representado por vetores facilmente. E aqui nesse contexto, a imagem tem que ser representada de forma matricial, né? Por conta dos pixels da imagem ao longo do tempo. Porque na verdade você tem os dois sendo representados com vetores, na verdade. Você tem os vetores de I até N. Esse de I1 até N são os vetores com relação à imagem. E o de cima em relação a texto. Aí depois você junta esses dois numa count table, né? Você faz a relação entre os dois na prática. Então, por exemplo, o, é, o I1, o vetor I1 com o T1. Vetor I2 com T2. Vetor I3 com T2. Então, I3 com T2. Eu vou tirar aqui para ficar mais claro. I3 com T2. Em outra cor agora. I2 com T3. O I2 é da imagem. Características da imagem. E aqui características do texto. Então, aqui por exemplo, I3 até N. Que é N parâmetros de texto, né? Então, essa é a parte do pré-treino, né? Aí você tem a criação de um banco de dados de classificação. Então, por exemplo, plane é avião, car é carro, dog é cachorro e bird é pássaro. Aí você tem a foto e o objeto totalmente. Aqui no caso é o texto. Você tem o encoder do texto agora. E a predição, usando Zero Shot Prediction, que eu acho que eu fiz uma aula de modelo de linguagens sobre Zero Shot Learning. Eu fiz no final É a parte 2 do curso de inteligência artificial do canal, né? Então, na parte 2 eu creio que eu falo sobre Zero Shot Learning. Tem vários tipos, né?
Mas basicamente é a previsão em relação ao de cima, né? Que é. Tipo, que é a relação desse texto com uma imagem, né? Que no caso é o cachorrinho. E aí no fim você tem a representação final, em que no fim você tem a foto de um cachorro. Então a foto é do quê? De um cachorro. Eu tenho a representação de imagem de um cachorro. O sistema agora sabe o que é um cachorro. Ele sabe o que é a imagem do cachorro. E sabe o que é a palavra cachorro. Então agora ele tem uma relação. Até na Count Table aqui. Em que você tem Você tem imagens que você sabe que significam textualmente, linguisticamente, pássaro, avião e blá blá blá. Então o sistema aprende a. O ChatGPT faz isso, por exemplo. A identificar numa imagem o que é aquela imagem. Ah, essa imagem é um cachorro atrás de um gato. Essa imagem é uma pessoa comendo pizza. E é uma imagem de alguém jogando futebol, enfim. E aqui é um exemplo, né? De várias versões, né, de algoritmos nesse contexto, como Imaginet, Imaginet V2 e coisa do tipo, associados a esse mesmo foco, né? E aqui você tem os resultados com Zero Shot Clip, usando Zero Shot Learning e usando essa parte aqui, né? Eu vou tirar esse negócio aqui. Usando essa parte aqui, Zero Shot Learning e Clip, né? Que é esse contraste Language Imagem Pre-treino, né? Então é a relação de linguagem e imagem de pré-treino. Não é Whey não, tá? É outro pré-treino aqui, é pré-treino de IA. E você vê que o resultado realmente foi bom. E cara, esse perfil é muito citado, cara. 30 mil citações, cara, não é normal. Não é normal. E tudo isso, por que eu trouxe esse clipe, né? Porque é usado no algoritmo daquele clipe que a gente tava citando. Em relação a MMORPGs do ponto de vista social, né? Eles usam clipe em relação de texto e imagem, porque eles estão tentando fazer que o sistema de IA, ele entenda, ok, isso é um NPC, ele tá falando questões relacionadas a quest, eu tenho que pegar, por exemplo, tem quest que você tem que pegar uma coisa específica que tá que aparece no mapa depois que você entra na quest. Vamos supor que seja salvar tal pessoa. Aí, no Neverwinter, por exemplo, tem uma parte que eu joguei até. Tá gravada no meu canal em relação ao curso de economias sintéticas. Tem uma parte que você tem que salvar uns fantasmas lá das pessoas, né? No jogo. E você tem que ver, né? Você tem que ver onde ela tá. Não tá no mapa, não tá no minimapa. Você tem que ver onde ela tá, matar os monstros ao redor e salvar a pessoa. Sem monstros ao redor, você tem que matar os monstros. Só que pra você saber fazer isso, você tem que saber onde está visualmente, você tem que ver. E o sistema tem que aprender a interpretar texto e imagem. Então, ó, eu nunca vi esse troço que o sistema tá querendo. Que a Quest tá me mandando fazer, né? Mas, como tá escrito aqui, ó, você tem que matar tal monstro, por exemplo. Aí tá escrito ali, por exemplo, vamos supor que seja um Goblin. Eu sei mais ou menos o que é um Goblin. E quando você vai na parte do mapa que tá falando onde tá. E o bom que o Neverwinter, ele tem essa questão de você ter mostrar o caminho, né? Tem aquele tipo como se fosse um pozinho que mostra o caminho até a quest que você tem que fazer. Até o local da quest. E aí, às vezes mostra em área, né? Em área você tem que reconhecer, por exemplo. Ah, mandou que você mate tal lobo. Então você vai lá e mata o lobo. Ah, mandou que você vai no tal altar pra fazer tal coisa. Vai no tal altar. Só que são questões visuais. Você tem que interpretar texto e depois interpretar visualmente o que aquele texto quer dizer. E às vezes tá em cima do monstro o nome que tá no nome da quest. Então você tem uma relação entre palavras e imagens que o sistema de MMORPG tem que saber é, a relação, né, entre texto e imagem. Então, na minha opinião, se você quer fazer um sistema de IA que aprende, né, não é um sistema. Ah, mas eu já faço um sistema que faz quest pra mim. Não, eu tô falando de um sistema que faz tudo sozinho no jogo. Ele aprende e ele faz tudo sozinho. E pode ter certeza que vai ser melhor do que o seu algoritmo heurístico, né? O seu algoritmo heurístico ele é limitado à sua capacidade de programar. O de IA ele vai aprendendo cada vez sendo melhor, né? Então, essa questão de sistema aprender é isso, né? Então, você tem o valor esperado da minimização das recompensas. Em relação ao clipe, você tem a aplicação de relação de imagem e texto com recompensas de parâmetros em relação a isso. E que relações randômicas, né? Esse grid de randômico. E que você quer maximizar essa função
chamada Clipping Function. O sistema aprender, ok, isso aqui é imagem, isso aqui é texto. No jogo, como que eu represento uma quest, eu leio a quest e sabe, eu sei o que tem que fazer, ou onde tem que ir. Tem jogos que não mostram onde tem que ir, só fala. Ó, eu quero que você encontre tal coisa em tal lugar. Aí você vai. Um ser humano já é difícil, às vezes, você interpretar quest. Eu, pessoalmente, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade. No Neverwinter é mais fácil porque já fica claro, né? Mas no Elden Ring da vida é difícil sempre interpretar, né? Embora seja apenas um RPG, né? Não um MMORPG. Aí você tem que a função de recompensas, você tem a teira, né? Tem uma relação da policy teira nova. Você tem aqui pedir teira das ações condicionadas aos estados do sistema. Aqui é teta. E a versão antiga, né? Dos parâmetros dessa policy que tá melhorando o sistema. Vou colocar aqui só Prime pra ficar mais fácil. Condicionadas às ações dadas do estado do sistema. Essa parte do R, né? Você quer minimizar isso aqui. É minimizar essa função de recompensas no contexto da sua policy, né? Lembra que policy tem a ver com você melhorar seu sistema de aprendizado. Estima divergência entre a policy antiga e a atual, com vantagem episódica. Então, esse algoritmo aqui é muito associado a relações episódicas aqui. Você tem a função de valor ao longo do tempo, ST. E você tem as recompensas e a relação de penalidades ao longo do tempo em relação à função de valor. Então, ao longo dos episódios de gameplay, então, vamos supor que eu tenho episódio de 45 minutos de gameplay, relações episódicas específicas, em que você tem recompensas acontecendo, estado do sistema rolando, penalidades, blá blá blá. Esses cálculos acontecendo é, toda hora, né? Os gradientes, sua policy, você não calcula no final do jogo de 45 minutos, calcula durante. Então, você tem aqui, no caso, L como o tamanho da. Perdão, T como o tamanho do episódio. Então, o tamanho do tempo de gameplay pode ser 45 minutos. Aí você faz os frames por segundo vezes 45 minutos. Então, se for 30 frames por segundo, você faz 30 frames vezes o quanto de frames tem por segundo e a relação de minutos para horas, uma hora de gameplay. Então, esse gama, T maiúsculo mais um, mais T na verdade, é o tamanho do episódio total menos o atual. Aí você tem a função de valor continuamente nesse contexto, no contexto do tamanho do episódio. Na prática, você tem aqui o jogo, os personagens, relações matriciais e essa questão de você saber o que é imagem, o que é texto, e interpretar as coisas. Né? Tem ações como se mover, se render, deixa eu colocar outra cor. Escapar, pular turno, usar magia, atacar, usar item. Aqui são questões ofensivas e relações defensivas. Estar exposto ao ataque. Você tem que, às vezes, para um cara à distância, né? Você tem que tomar mais cuidado que um cara melee, que você pode escapar com mais facilidade, talvez. Defesa e contra-ataque, escapar defensivamente, escapar e atacar, magia defensiva, itens de defesa, enfim. Esses são os resultados de Deep Key Learning, por exemplo. Aí a recompensa de ataques é em azul e vermelho a de defesa. Aqui é outro tipo de algoritmo chamado PPO Ascent, também nesse mesmo contexto. E aí tem as recompensas nesse contexto. Por exemplo, aqui teve uma hora em certos episódios, né? Porque aqui você tem o número de episódios, né? Então começa com 0, 500, 1000, 2000, 2500. E você vê que tem uma hora que vai bem pra cima em relação ao. Recompensa em relação a ataques, né? Então a soma de recompensas tem mais um em relação a ataques. E você tem as recompensas aqui em relação à defesa, né? É a mesma coisa, só que a predicado é diferente. Em relação aos episódios, né? Então você vê que depois de 2000 episódios já tá bem melhor. Você tem hiperparâmetros que é greedy, que é exploratório, né? Pra você agir randomicamente. Que você tem os valores escolhidos, né? No algoritmo. O learning rate, que também são valores escolhidos no algoritmo, né? Na parte de código, você escolhe de forma simples, né? Às vezes pode ser dinâmico, como aqui, né? De 0.003 para 0.0001. O gama, com relação a penalidades.
Tamanho da memória, batch size, todas essas coisas são escolhidas facilmente no código, você só digita e muda essas coisas facilmente. Time steps, coeficientes da policy, é isso. Tem um espaço de... Aqui eu tenho... Acho que é outro paper, na verdade. Em relação a esse tema, de espaço de decisão de agentes, né? Então, se tem coisas de escape, arma, que você usa, como por exemplo, espada, varinha e arco, a sua armadura, as coisas em relação à sua armadura que são apenas, por exemplo, acessórios como chapéu, coisa do tipo, ações de movimentação aqui, ataque, comida, saber o que o personagem tem que comer, principalmente no RuneScape, jogos do tipo, Tibia que você tem que comer pra upar sua estamina e coisa do tipo, ferramentas pra mineração, coisa do tipo, todo tipo de coisa, luvas, coisas específicas pra pesca. Então, você tem uma árvore temática funcional, linguística, de coisas que seu agente usa, que ele usa, os predicados centrais aqui, são coisas que seu agente usa, move, conta a si mesmo também, ou só a si mesmo, vende, confundi inglês aqui com português, vende e compra. O buy só pra... Então, coisas que ele usa, move, vende e compra. Esses são os predicados centrais do ponto de vista linguístico que seu agente tem que fazer. Ele se move, ele se ataca, se defende, ele usa itens pra ralar e coisa do tipo. Ele vende itens pra ter dinheiro pra comprar novos itens e blá blá blá. Produz também, ele usa picaretas pra produzir Mana Steel, por exemplo, no Mira. Acho que é Mana Steel. Ou é Black Steel. Então você tem mineração e gathering de coisas, gathering de recursos pra fazer itens, pra vender. Então você tem relações linguísticas que você pode usar o clip, é o algoritmo que a gente viu anteriormente, pra ensinar o algoritmo relação entre palavras e imagens, imagens e palavras. Ou até para aprender dentro do jogo sem nunca ter visto a imagem. Que aquela imagem tem a ver com aquela palavra que está sendo usada. Então você tem ação mover, pra cima, pra baixo, pra direita, atacar a personagem quando ele tiver vista. Se é um mago à distância, se é um Knight é melee, perto, né? Itens que você usa, vende, compra, comunicar com NPCs, coisa do tipo. Vamos supor que no tipo você quer depositar dinheiro. Então você tem que falar hi. Tem um algoritmo, né? Você fala hi, ele fala hi pra você, você fala trade. Aí você clica na parte correta em relação ao video item pra fazer o dinheiro pra você comprar novas coisas posteriormente. Seria legal um sistema de IA que ele caça sozinho, faz tudo sozinho, upa tal, pega os itens. Quando a bag tá cheia, que não consegue carregar mais, ele vai lá e vende os itens no market. Ele sabe onde é o market, não, no NPC. Pega dinheiro, usa esse dinheiro pra comprar novos itens pra ser mais eficiente na sua casa, nas suas hunts. E faz isso não só de forma automática, porque uma coisa é você fazer um algoritmo que faça isso heuristicamente, né? Fez um bom algoritmo que faz isso automaticamente. Outra coisa é você usar um sistema de IA que aprende a fazer isso, que vai ser melhor que o seu algoritmo heurístico. Algoritmos heurísticos, eles são limitados à capacidade do programador. O algoritmo de IA, ele aprende e fica melhor que isso, né? Então você tem elementos também que o sistema tem que aprender: lava, água, grama, floresta, pedra. Tem que saber o que é cada coisa. Minerais, minérios, né? Ervas, que é peixe, onde você pode pescar. Enfim, tem que saber o que é cada coisa. Com relações linguísticas, usando o clipe, por exemplo. Saber o que é munição, armas, armadura, consumíveis, ferramentas, gold. Como que você pode usar eles. Se você é bom você usar nesse momento. Enfim, como comprar itens no mercado global, por exemplo, no Tibia. Como vender itens por um preço justo. Justo não, um preço que você vai conseguir vender. Ou comprar por um preço que é o justo em relação à informação de preços atuais. No RuneScape, mais fácil, né? Porque tem um site que mostra os preços de todos os itens, né? Todo jogo deveria ter isso, cara. Um site que mostra os preços de todos os itens no jogo. Recentemente, né? E aí você tem a arquitetura desse paper, né? Do NeuroMMO. Você tem ambiente, né? Mapas são gerados randomicamente. Sistemas de transações. As policies para fazer o sistema aprender.
usando redes convolucionais. Aí você tem a forma de evaluação em relação à competição entre os agentes nesse jogo e o seu comportamento sendo visualizado como output, né? Então você tem os weights associados nesse contexto e o input e output, né? Tem também outra arquitetura aqui. Você tem relações, por exemplo, de mover, atacar, comprar, vender e usar. Entenda que esses são os predicados que o sistema está usando, esses autores estão usando como base do algoritmo, né? Eu já mostrei no curso de A coisa mais importante para você fazer algoritmos, não só inteligência artificial, em toda a ciência da computação é você ter os predicados, né? Então, qual predicado é associado à inteligência artificial? Você aprender com os erros. Então, você corrige os erros, você encontra os erros, corrige e os atualiza. Para você fazer melhores ações, para minimizar seus erros. É um predicado óbvio, né? É óbvio que a gente aprende com os erros. Só que fazer isso computacionalmente é bem mais difícil, né? Só que o predicado, ele tá certo. Às vezes você tem os predicados certos, mas você não sabe as funções ideais e algoritmos que você pode implementar pra fazer dar certo, né? E questões de input, né? Tem mapas usando redes convolucionais e multilayer perceptron. E o resto tudo usando multilayer perceptron para entender o ambiente ao redor do jogo, do mapa, o que é árvore, o que é foreground, background, o que é grama, o que é item, o que é personagem, o que é minério, o que é uma zona safe, enfim. Relações de NPCs, inimigos, tudo usa multilayer perceptron. Tem a relação do mercado, né? Do market do jogo, também usando multilayer perceptron. E tem aqui parece que modelo de atenção também. Pode ser usado transformers e tal. Eu vou só circular em amarelo, só pra ficar claro aqui. Modelo de atenção. Aqui, né? Então você tem redes convolucionais em relação ao mapa do jogo, que é interessante. Multilayer perceptron usado pro resto e modelo de atenção. Muito interessante essa arquitetura. Esses são os resultados, né, da versão de 2022 da Neuro IPS versus a outra versão, a IJCAI, numa competição chamada Neuro MMO, e a MMORPGs. E também eu gostei dessa imagem, né, que é o Web Viewer, né, que mostra o ambiente do jogo. Esse é o jogo que, no caso, eles geraram e usaram o sistema de transações de muitos agentes, né, não é tipo um agente. São múltiplos agentes fazendo ações dentro do jogo continuamente, né. Aí você tem a vida, detalhes de cada agente, mana e coisa do tipo, os participantes de competidores, o scoreboard de quem tá com o algoritmo melhor, transações do mercado e coisa do tipo. Quantidade de itens para cada um, quanto para espadas, preços associados a varinhas. Então, quantidade disponível de commodity e preço das commodities. Então, você tem uma relação de quantidade de commodities e em relação a isso tem uma que condiciona os preços, né? Porque as commodities, o aumento e baixo de commodities aumenta o preço. Ou baixa o preço. Condiciona os preços dessas commodities em si. Eles têm esse paper. Tem muito paper coreano não só IA, mas em jogos no geral. Paper coreano bom. Esse, por exemplo, que é um estudo da implementação de um algoritmo genético, que eu já expliquei em outra aula, e redes neurais, estão os dois juntos. E uma coisa que eu falei anteriormente. Nossa, não seria legal. Em outra aula sobre algoritmos genéticos. Acho que ela 6. Não seria legal você usar algoritmos genéticos com redes neurais? Nunca vi alguém usando isso, né? E esses caras usaram, né? Então você tem aqui o player, NPC. E você tem uma relação contínua entre player e NPC usando uma coisa chamada FCM, no contexto de Fuzzy Logic. É um algoritmo heurístico, nesse caso usado para você ter essa rede de comunicação entre player e NPC. E para explicar o que é Fuzzy Logic, né? É uma alternativa à lógica booleana, que determina uma determinada classe por zeros e uns, de sim ou não, né?
é uma sign function. A lógica fuzzy lida com uma ambiguidade da definição do contínuo, permitindo que um ambiente tenha pertença parcialmente a mais de uma classe em uma escala entre 0 e 1. Ao contrário de Kriging, regressão ou classificação, algoritmos nesse contexto, né, a lógica fuzzy não é verdadeiramente um modelo estatístico, pois não avalia a precisão de suas previsões. Então, uma relação tipo organograma em relação a, nesse caso de linguagem, né, em relação à relação do agente com NPCs. A distinção entre lógica fuzzy e lógica booleana, que eu acho que é outro artigo, não, o mesmo artigo, é que se baseia na teoria da possibilidade, enquanto a lógica booleana se baseia na teoria da probabilidade. Então, que possibilidades? São meio que organogramas heurísticos, é um algoritmo heurístico de organograma que permite que você, dado tal ação, se o NPC falar tal coisa, você responde tal coisa. Se outra coisa acontecer, else, né? Você faz outra ação. Então, condicionada a if e else's, você tem outras ações. E no fim, se a sequência de ações é correta, você dá a resposta final do que é o que você quer fazer. Então, tem um organograma do que de várias ações em que se uma ação for a que você não quer que seja realizada, você faz o loop de novo até a ação correta ser realizada. Então, dessa forma, a lógica fuzzy mede a similaridade de uma classe e não a chance de pertencer a ela. Zhu, 2016, um artigo, né, afirma que a classificação se baseia na possibilidade e não na probabilidade, e, portanto, é uma abordagem mais apropriada nesse contexto de organograma, né? É basicamente isso que é a lógica fuzzy. Eles usam redes neurais, né? Então, você tem os inputs em relação aos players, os estados dos players, questões temporais e distância. E você tem as ações dos players, que é o output, no caso, né? É o output desse sistema. Então, é um grupo de ações aqui de NPCs em si. Você tem a relação de vida dos NPCs, mana e skills. E você tem a relação de ações de players associadas a esses NPCs. Aí você tem. Eles usam uma rede de Ford, né? Então você tem aqui a função f de j, em que você tem uma função. Então, vou fazer novamente aqui. Então você tem aqui essa função f de j, em que você tem uma função associada a, aqui embaixo, a soma, igual a zero, n vezes, em que você vai ter o seu input, x, que é um conjunto vetorial, e seus weights e wj, né, que é uma matriz. E aí, eu vou colocar aqui em amarelo outra parte que é a zi, função zi, que vai adotar uma função, na verdade, em que você tem embaixo aqui f, uma função f, a soma, n também, só que de h, e começa igual a zero novamente. E você tem outra variável aqui, aplicada nesse contexto, em que eles têm uma relação de algoritmos genéticos aqui, e essa representação matricial, ela vem nesse contexto aqui, né? Você tem os players e a relação matricial entre eles para aprendizado em relação ao seu comportamento. Tem relação de players e NPCs, né? No caso. Então você tem ambas as coisas juntas do ponto de vista matricial aqui. Essa é a parte que tem a ver com algoritmos genéticos, né? Eu lembro que tem aquela relação de mutação, entre aspas, né? Crossover, população que você vai gerar. E coisas do tipo. Então, mutação, crossover, população. E aqui, por exemplo, é um tipo de crossover. Então, relação binária entre eles. Então, de ponto singular, ponto. Não duplicado, mas dual, né? Dois pontos mudando. Em que o seu sistema ele tá tendo entre as mutações continuamente nessa população. E a melhor é a que ganha. Aí você tem na prática relações de vida, né?
desses personagens e a população, dado N episódios, né? Perdão, N dada a população de agentes nesse contexto de genética, de algoritmos genéticos, né? Então está crescendo sua população e a relação de vida em relação a esses agentes, né? E qual sai melhor nessas clusters nesse contexto, né? Quais deles têm um resultado melhor. Não dá pra ver em relação ao tamanho da população, né? Os resultados, né? De porcentagem, né? Então, aqui é a população crescendo, né? Os resultados sendo diferentes, né? Tem 1%, 42%, 50% em relação ao resultado em si. Basicamente era isso, né? Tem outro paper também do Yoshihiro Miyake, né? Um cara lá do Japão. Cara, esse paper, eu creio que eu tinha lido anteriormente. Ele é muito bom. Ele é muito denso, né? Ele é grande. E tá dentro desse livro aqui, que é sobre jogos digitais, né? Não é só de IA, tá? Até eu tô pra ler esse livro, eu baixei ele, né? E se você quiser ler, eu recomendo que tá de graça, né? Pra você baixar. É muito bom, cara. Tem muitos temas que são interessantes, não só de IA nos games, né? É de ciência da computação nos games. Esse é especificamente sobre inteligência artificial no geral, né? Então aqui é o Final Fantasy XIV da Square Enix. Tá descrevendo o ambiente. Tem árvores, o solo, seus itens, o minimapa, os monstros ao redor. É um ambiente de um MMORPG tradicional, né? E ele usa boas imagens, né? Então você tem relações do ambiente de inimigos, de players, seu nível atual, sua probabilidade com base no seu nível atual de derrotar inimigos com maior nível, em que às vezes você consegue fazer isso, mas não necessariamente. Você tem a IA do personagem em time, operando em par com outras pessoas ou não. Tem algoritmos para isso, né? A navegação da IA, né? Conseguir entender representação de objetos, saber o que é um item, saber o que é um minério, saber o que é uma quest, saber o que é um market. Enfim, tem que saber visualmente o que tá acontecendo. É Pathfinder, né? Que você pode usar o algoritmo Off-Style ou outros de exploração. Reconhecer outros personagens. Enfim, tem vários problemas a serem resolvidos, né? E tem a relação de informação interna, né? Em que se tem, entre aspas, os predicados, né? Quais são os predicados pra gente depois formar os algoritmos, né? Tem os sentidos, entre aspas, da IA. Tem o corpo tridimensionalmente dela no jogo. Você tem o ambiente do jogo, que é chamado de Envy. E você tem o fluxo de informação dentro do jogo, que são os estados por segundo e ações no sistema. Em que você tem, por exemplo, em diversos mapas, coisas acontecendo de forma diferente. Você vai fazer uma quest, você não precisa ficar matando todos os monstros do caminho, senão você vai demorar mais. E assim você vai upar mais lentamente. Então a IA tem que saber disso, que ela vai ser muito menos eficiente se ela ficar no caminho, por exemplo, tava jogando Throne of Liberty no PS5, né? E tem parte que você tem que ficar só andando, você tem que andar de um lado pro outro. Você toma forma de lobo, né? Pelo menos do personagem que eu uso. Ou de peixe, se você não estiver na água. Ou de águia, mas não dá pra você voar de águia pra sempre. Você tem uma águia que só plana, né? Você tem que andar, cara. E você não vai ficar matando todo mundo no caminho, porque senão você é idiota, né? Você tem que fazer as quests e tal. Pra pegar os níveis, pra depois você só caçar, né? Mas tem guildas e tal também. Tem muita guilda ali, né? Nesse jogo. Eu entrei tendo uma guilda, mas eu não dei continuidade, né? Mas o ponto é que o sistema já tem que saber isso, né? E relações de decisões, né? Você pode colocar essas decisões como processos marcovianos, né? Que é o nosso foco aqui nessas aulas. Mas também de outras formas, talvez, né? Então tem MDPs que podem se representar essas ações. Mas não necessariamente, né? Então você tem relações de memória que você pode usar de long short term memory. Relações de probabilidade, você pode usar o algoritmo de Monte Carlo, talvez, né? A minigames, por exemplo. Monte Carlo. Na verdade, MCT. Monte Carlo Tree Search. Então você tem vários algoritmos que você pode usar aqui. Então você tem a flow de informação no jogo e a fluxo de informação interna no personagem, né? Onde ele está agora? O que ele está fazendo? Qual a visão macroscópica do mapa do jogo e onde ele tem que caçar, por exemplo? No geral. Depende também do jogo. Outra questão de predicados muito bem feita, com base aqui um pouco de psicologia e neurociência dele aqui. Tem o sistema sensorial de percepção. O sistema proprioceptivo, em que você tem relação de atenção de objetos, relações motoras e coisas do tipo, né?
Você tem working memory. Working memory, em neurociência, é a memória que você usa atual do sistema. Lembra muito memória RAM, mas não é igual a memória RAM. Por exemplo, se eu colocar esses números aqui pra você, 0, 24, 47, 70. Se eu te dar um tempo, você vai conseguir memorizar. Vamos supor que eu coloco 100 números aqui, de 1 até 100. Tem números diferentes, tá? E eu não vou conseguir decorar em 1 minuto 100 números diferentes, em ordem. Sua working memory é o nível de capacidade de fluxo de informação que você tem temporalmente. Seu cérebro aguenta, né? Isso tem a ver com o modelo de atenção. Então, é impossível você decorar 100 números se você não for uma pessoa. Tem as exceções, tá? Mas sendo uma pessoa normal, sendo 99,9% da população do mundial, você não consegue processar informação em blocos de uma forma. Muita informação de uma vez. Então, o working memory tem a ver com isso. Quanto de informação você pode processar por segundo sem você ter problemas de memória e de processamento dessa informação. Computacionalmente você também tem esse problema, né? Tem uma taxa de informação máxima que você pode ter num sistema computacional que passa por segundo, dada a sua capacidade do seu processador. O GPU, né? Sua placa de vídeo. Enfim, quantidade computacional do seu PC. E aí você tem o sistema de ações, né? Que você tem o sistema de atenção e ações, navegação, em relação ao mundo do jogo. Então esse paper é muito bom em relação a predicados, né? Porque você tem o mundo do jogo em si, que é o X, e as ações do mundo do jogo em Y, né? E você tem todo funções probabilísticas, né? Em relação a redes neurais aplicáveis nesse contexto. Aqui, né? Então é muito interessante. E aí ele também fala sobre questões de regras, né? Condicionais. Pode usar fuzzy logic também. Se uma condição de execução de ação, então ação. Só que aqui é IA com base em regras. Tem reinforcement learning com base em regras também. Tem rule-based reinforcement learning. Então RBRL. A gente já viu anteriormente, nessas aulas, eu acho. Então você pode usar um organograma. Então, se um personagem te ataca e, no caso, ele tira bastante vida de você, e vamos supor que você tá indo pra uma quest. Não quer ficar batendo nos monstros, mas um bicho que te tira muita vida e que você não consegue fugir, tá te atacando. Você tem que parar tudo e atacar ele, senão você vai morrer. Então, se certas condições acontecerem, faça isso. Então, são questões de fuzzy logic também que você pode aplicar, ou de rule-based reinforcement learning, pra você ter um sistema que é mais, assim, intuitivo no que ele tem que fazer em certo contexto, e depois ir aprendendo por si só, né? Ou criar sua própria organograma também, de fuzzy logic também, como nós fazemos na vida real. Embora tenha questões inatas em certas questões aí. Mas, entre aspas, é uma forma de pensamento de regras, né? Então, se tal coisa acontece, então faça isso. Else, não faça nada. Ou falsa outra ação. Então você pode usar os statements, né? As proposições. Não sei qual é o termo. Não é preposições, mas os conjuntos lógicos de if. Vou colocar em outra cor agora. Else. E then. Pra fazer. Then é então, tá? Else é se não. Então é se não e então. Então faça isso. Se então faça isso. Ou se somente se tal coisa acontecer, você faça isso. Você usa poção, por exemplo. Por exemplo, se somente se seu personagem for atingido por poison, que é veneno no jogo, se somente isso acontecer, você usa a poção de cura pra poison. Ou se somente se seu personagem sofrer paralisia, você usa a poção de paralisia. Então você não usa em outro contexto porque não é necessário. Então até relações de se somente se você pode usar no personagem também. Esse paper, na minha opinião, é o melhor de IA em MMORPGs que eu já vi na minha vida, por sinal. Aqui são aspectos de ações que o sistema pode fazer. Por exemplo, perseguir um personagem e atacar, perseguir. Cara, infelizmente no Monster Hunter, o único que eu joguei. Às vezes você batia no bicho muito tempo, no monstro, aí você tem que se perseguir ele, cara. Era muito chato, porque às vezes o monstro voava, né?
E não dava pra perseguir ele, porque o seu personagem não voa, cara. Eu achava chato isso, né? Quando o personagem voava, né? No Monster Hunter que eu joguei, era muito chato de perseguir ele. É irritante, na verdade. Era meio que, nossa, tô perseguindo um monstro que fica fugindo. E eu não sou tão rápido quanto ele, enfim. Mas normalmente tem isso. Tem inimigos que eles não fogem, mesmo depois de atacado. Tem inimigos que só fogem quando tá no máximo, no mínimo da vida, como um Goblin no Tibia. Aí você tem ameaças de ataque, comandos que você pode usar. Por exemplo, comandos de companions também, porque em vários MMORPGs você tem um companion, né? Você tem o seu bichinho que te ajuda no jogo. Você pode usar comandos pra usar ele. Genshin Impact, se não me engano, tem. Neverwinter tem. O companion. Ele te ajuda, né? Você tem que ter relações de saber onde seu companion está, se você quer usar. Pra você ir mais rápido de um lugar pro outro. Você usar um cavalo, né? No Neverwinter, por exemplo, que é só apertar no PS4 e PS5, é só apertar a setinha pra cima. E no, por exemplo, no próprio. Você quer o Hogwarts Legacy é um RPG. Mas, cara, se você fazer isso ficar online, isso é um MMORPG, né? Então eu creio que tem aplicação, o Hogwarts Legacy, que eu tô jogando no momento. Você aperta o botão pra voar com a vassoura, ou com. Ali é um triângulo pra voar com o grifo, né? Então, o sistema direto tem que aprender a usar isso em certo momento pra ele ir de um lado pro outro mais rápido. Pra ele conseguir upar mais rápido e fazer os seus objetivos de quests, né? Então, um sistema de IA resolvendo, por exemplo, Hogwarts Legacy, cara, interpretando texto, imagem, coisa do tipo, onde tem que ir aprendendo isso sozinho, né, com Reinforcement Learning. Não com algoritmos heurísticos, né, mas Reinforcement Learning. Eu acho muito interessante. E sem behavioral cloning, tá? Sem imitation learning, na minha opinião. Aí você tem sistemas de encontrar inimigo, perder inimigo, ouvir um som, tempo passado, enfim. Tem várias relações hierárquicas de Finite State Machines, de FSMs, né? É uma Finite State Machine. Então, basicamente, é uma. Por que ela é hierárquica, né? Porque ela tem ações mais importantes aqui. É que nem, tipo, uma moedas, né? Que não é hierárquica, né? Tipo, pode ser head ou tails, né? Pode ser cara ou coroa, 0 ou 1. E aí, sucessivamente, isso, né? Aí tem a árvore de comportamento, que também pode ser usada nesse contexto. Estilo fisiológico da vida. Então, você tem as regras de seleção na prática. Então, essa parte aqui. Você tem a raiz dessas seleções. E aí você tem os blocos, que tem a ver com você se recuperar. Por exemplo, num jogo chamado. Cara, eu joguei muito na minha infância. Adventure Quest. Foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida. Antes de ti. Adventure Quest Worlds. É Aki Worlds, na verdade. Aki Worlds. Mas tinha o antes desse, né? Que não era online. E, cara, você poderia usar um Behavior Tree pra jogar, para fazer um algoritmo heurístico, né? Não ia adiar pra jogar ele, né? Tem, por exemplo, pra recuperar a vida, você tinha que apertar um botão que parecia um coraçãozinho vermelho e azul, que é você ficar parada. Pra você fugir, você pode ir pra outra seção do mapa, com o mouse, né? Aí você foge. A relação de batalha, que você vai até o inimigo e aperta os botões de ataque, mana, sequências de ataques e tal. Então tem, vamos supor que ataque seja AT e a gente tem uma sequência de ataques. Opa, dados, estados do sistema, né? A gente viu anteriormente no Rio do Markov Models. N. Tem que aprender a desenhar direito com o mouse. E aí você tem os tipos de ataques, né? Então eu tenho, por exemplo, em azul, os tipos de ataques. Que é, eu vou colocar aqui, tipos. Tem tipos de ataques nesse contexto. Então, de tipo de gelo, fogo, depende do tipo de inimigo que você tá vendo, né? Aí você tem que ter visão computacional, você tem que saber que inimigo você tá, aí tá atacando, coisa do tipo. Questões associadas a você se esconder quando você tá com pouca vida. No Neverwinter, por exemplo, você tá numa dungeon, tem um monte de inimigos ao redor. Tem como você não morrer. Vamos supor que você tá sem poção. Tem como você não morrer. E também tem, no Neverwinter tem cooldown pra usar poção também. Vamos supor que você tá quase morrendo. Às vezes, cara, eu tava quase morrendo, várias vezes. Eu fugia pra trás ou pra várias regiões, pra vir menos inimigos pra cima de mim. Atacava eles, fugia, atacava eles, fugia. E se atacar e se esconder, que a gente vê aqui. Vou deletar umas coisas aqui. Que a gente vê nessa parte aqui, ó. Eu vou deixar bem grande. É muito importante.
MMORPGs, principalmente em Neverwinter, por exemplo, que eu acho que é muito importante. Porque se você não desviar dos ataques e coisa do tipo também, tem questões de desviar, vai morrer, vai perder. Se a gente pegar só um RPG sem ser MMO, né? O Elden Ring também, ou um Bloodborne. Você quer fazer uma behavioral tree, um algoritmo heurístico pra jogar Bloodborne. Também tem essa questão de você tacar, se esconder, se desviar. Que depende dos estados do sistema, do movimento do personagem e tal. E eu creio que tem algoritmos, por exemplo, pra boss nesse contexto desses jogos, que tem um algoritmo de. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele vê a movimentação do corpo de uma pessoa e sabe, tipo, a dança que ela tá num vídeo que ela tá mexendo e meio que faz, tipo, uns bonecos de palito, né? Em relação às posições da pessoa ao longo do tempo, né? Vamos supor que seja assim, né? A posição da pessoa ao longo do tempo. Ou, vamos ver minhas aulas de desenho aqui, agindo. Ou pode ser assim, né? Aqui não deu certo, não. Desenhar direito. Na verdade é assim. Então ele consegue ver, com base na formatação da pessoa, isso, né? E seria interessante aplicar isso pra boss, né? Claro que tem formatos diferentes. Até no próprio Black Myth Wukong, por exemplo. Você tem os movimentos que são bem rápidos ao longo do tempo, mas que você pega por frames por segundo e você vê a relação da movimentação da espada em relação ao seu personagem. Spells que ele vai usar que você tem que desviar no timing correto. Então tem relações aí que você pode identificar no jogo, no vídeo. Isso, né? Traps, relações de poison que vai ser usado por aranhas nesses jogos. Neverwinter, por exemplo. Tempo que você vai relar. Em questão de prioridade, né? Se você tiver com pouca vida. Nem sempre, por exemplo, você precisa relar quando tá na metade da vida. Tem uma questão de estratégia em relação a isso. E é uma coisa que é muito procedural no ser humano, mas é difícil você criar um algoritmo pra isso, né? E aí a gente tem o GOP, que é Goal Oriented Action Planning. Ele cita aqui. Então você tem a pool de ações, conjunto de ações que você pode fazer. Então eu tenho um conjunto de N ações que você pode fazer. Então lá tem mais um ações. E aí você tem coisas como usar uma poção. Eu tenho uma poção. Então eu vou beber a poção pra ter mana, por exemplo. Qual é o objetivo? Usar um ataque que precisa usar mais mana. Então vamos desde o começo. Eu tenho que ter uma poção, né? Primeiro, se eu não ter poções. Vamos supor que eu vou me preparar pra uma dungeon. Neverwinter, por exemplo. Eu sei que aquela dungeon provavelmente vai ser difícil. Então eu vou comprar várias poções de 1 grau que permita que eu reale a vida suficiente. E infelizmente Neverwinter é caro pra caramba, cara. Poção Neverwinter, cara, é muito cara, mano. É tipo absurdo. A poção que. Pro seu level, né? Tem as níveis de Never. Tem nível 6, 7, 8. Tem a poção, beleza, eu comprei a poção. Vendi meus itens, comprei poção. O sistema de A, né? É uma cadeia de objetivo orientado aqui. Então eu, é, eu cacei, eu me movi, né? O sistema de A se moveu pra caçar, coisa do tipo. Vendeu itens. Comprou depois o que precisava. Comprou. Tô misturando inglês com português. E agora vai usar esses itens. Em certos contextos, porque ele vai pra uma dungeon. Então você tem um dia que tem que entender que ele vai pra uma dungeon. Se ele não entender, entre aspas, não vai dar certo isso aqui. Beleza, comprou os itens. Já resolveu esse problema de A. Agora ele tem a poção. Ele tá no meio da partida. Ele vai beber a poção. Pra ter mais mana, por exemplo, num certo contexto. Ou de vida se ele não falta vida. Vai aumentar a vida o suficiente pra usar a quantidade de mana necessária. Vamos supor que seja 45 de mana pra certa magia. Ou grupo de magias. Vai ter o suficiente necessário pra usar esse ataque que é bom nesse bicho, nesse boss. E no fim você tem o objetivo, que é vencer o boss, né? Caso vencer boss, é VB. Você vê que tem 3 cadeias de pools de ações em que você tem sessões de ações pra no fim você fazer o sistema atacar o boss e vencer. Pode ser usado em RPG, como Elden Ring da vida,
Todos os Souls-like da vida. Hogwarts Legacy. E também MMORPG. Porque MMORPG, cara, é um RPG com várias pessoas. Não é a mesma bosta. É a mesma bosta, cara. A diferença é que tem várias pessoas. No geral, é a mesma merda. Com algumas diferenças. E em questão de level design, né? Porque um Elden Ring tem um level design muito diferente de um MMORPG. E a estrutura do mapa também tem diferenças. Mas em questões de algoritmo, você pode usar as mesmas coisas, né? Você tem três coisas: as preposições que você usa, encontrar uma poção, ter a poção, beber a poção, ter mana suficiente. Do predicado, quero vencer o boss. O que eu preciso pra vencer o boss? Eu tenho um predicado, quero vencer o boss. Quero melhorar, eu tenho preciso de leve, preciso de várias coisas. Meu predicado foi resolvido. Tem agora preposições. Quais são as preposições que eu preciso pra realizar meu objetivo? Então você vê condições de predicado, preposição e funções ideais, né, algoritmos, para resolver esse problema, né? Então vamos lá, eu vou definir isso daqui. Tem a ver com a DIN Model que você tem no curso de IA. Então você tem predicados, pred, preposições. Dentro do pred, tá? Eu não vou separar. Preposições que você pode ter. Essa é a primeira parte. Aí você tem a segunda parte aqui. Regras que você usa para isso. If, else, then, import. Depois você tem as funções ideais. Quais são as funções matemáticas que representam o que eu quero fazer? Funções ideais. E por fim você tem os algoritmos. Se você guardou isso, cara, você já aprendeu muito de IA nos games já. Tem os algoritmos. Então, predicados, regras, funções ideais, que são matemática na prática, e algoritmos. Isso aqui tem tudo a ver com a Gene Model, que eu cito no livro. Eu esqueci. Eu acho que é o Inteligência Artificial nos Games. E que tá no curso de Inteligência Artificial, que já tá no canal. A gente tem funções de utilidade, né, em relação aos personagens, né? Por exemplo, em relação a ele tá com fome, ele maximizar a sua homeostase com base nisso, né? É bem simples. E aí você tem a relação de funções de utilidade da fome atual do seu personagem em relação a ele precisa, por exemplo, pra ter estamina, pra ter mana que vai crescendo ao longo do tempo. Dependendo da comida, você consegue ter uma relação até talvez melhor do que uma poção temporalmente. Então é a taxa de utilidade em relação a quanto de você come em relação a mana que vai crescer, por exemplo. A aplicação, no caso, né? Tem uma camada de abstração da informação. Ver como esse artigo é bom, né? Tem muita coisa. Que você tem a área de comando, por exemplo, andar, atirar, parar. Tem a parte de comportamento, que é se mover, andar, parar, recuar, progredir. De repente você vê que você vai tomar um couro pra esses caras, né? Seu nível não é o suficiente. Você volta, né? E o sistema já tem que aprender a fazer isso, porque é parte de MMORPG também. Você saber onde você não tem que ir por enquanto. Então, por enquanto, não posso ali pra caçar, porque eu tomo um pau. Não tenho habilidade suficiente pra aquele lugar. Tenho um level, mas não tenho habilidade. Por exemplo, no Tibia, cara. Mesmo tendo uma conta level alta, tem áreas que eu não consigo caçar, cara. Porque eu sou noob. Então, o máximo level que eu tive foi 250. Eu não consigo ir numa região de level 1000. Em um mapa que eu não conheço. Eu tenho uma curva de aprendizado nesse contexto, né? O objetivo aqui é a concretização da ação, né? Aí você tem a parte de estratégia, né? Atacar, ocupar, guardar, proteger, desviar. Entender a região. Sondar a região pra ver o que tem. Seguir um caminho. Se você chegar perto dos monstros. Você escapar, não totalmente, mas você saber sua movimentação pra você não tomar tanto dano. Porque, por exemplo, se o seu personagem ficar parado. Então tem um monte de monstros ao redor. Vamos supor, tem um lugar fechado. Tem um monte de monstros ao redor. Bolinha aqui. E eu sou o personagem aqui. Triângulo. O que vai acontecer? Os monstros vão cercar e eu vou tomar mais dano. Às vezes um monstro fraco eu vou morrer. Eu não posso ficar dando dano parado no Neverwinter, por exemplo. No Tibia. Você vai andando e atacando, se possível. Ou você usa os seus ataques de longa e curta distância com foco, por exemplo, ataques com hit mais forte, né? Então você tem os heavy attacks, HA, e light attacks, que são com melhor dano. E os ataques em área que tem um cooldown alto, né? Então ataque em área, colocar AA. E você vai usar em diferentes contextos, cara.
Porque, por exemplo, no Neverwinter, você vai usar um ataque que tem um cooldown maior, mas que tem um dano maior quando tem muitos monstros, ou como é um boss. Não vai usar toda hora, porque senão você vai gastar. E às vezes, quando você precisar, você não vai ter e você vai morrer. Então você tem que ter uma estratégia em diferentes tipos de MMORPG. O sistema de IA tem que aprender isso. E abstração da informação em pensar, cara, eu tenho que usar esse ataque, heavy attack nesse personagem quando ele tá com pouca vida. Porque aí eu já mato ele rapidamente e eu tomo menos dano temporalmente. Então tem coisas que você tem que. Na sua cabeça você já pensa, né? Eu tenho que pensar como que eu posso derrotar essa dungeon rápido sem ficar morrendo toda hora. Então você tem que pensar assim, né? Você tem aqui organização de chats de NPC. Então você tem questão globais de controle de vários agentes, por exemplo. O pathfinding, que é o algoritmo de exploração. Nesse contexto, por exemplo, de uma dungeon, né? Tem dungeon no Neverwinter, cara, que eu fiquei. Tive que ver vídeo pra saber o que tinha que fazer. E o vídeo também não me mostrou direito o que tinha que fazer. Eu tive que saber que, na verdade, eu tava me perdido ali no mapa. É uma dungeon fechada, né? Mas eu tava perdido. Eu tinha ido pro lado errado e as coisas pareciam bem iguais, né? Aí eu não consegui me mover direito. Às vezes você se perde na própria dungeon, cara. Parece um labirinto algumas dungeons. Você não lembra onde você tava, aí você vai pro lado errado. E não mostra o caminho em algumas dungeons. Não mostra pra onde você tem que ir, né? Aí você tem que se virar. Então você tem um pathfinding que até ser humano tem dificuldade, né? Imagina amanhã. Então você tem o sistema de controle desses squads de agentes, indivíduos no geral, muito aplicável para StarCraft. Tem algoritmos que podem ser usados, ele vai falar aqui, né? Em Final Fantasy XIV, as malhas de navegação são geradas automaticamente. Malhas são meshes, tá? São meshes de navegação no contexto tridimensional. De polígonos, né? Por isso que meshes. Diagrama de mapa de modelos de colisão e os dados de malha são armazenados no servidor online. Para reduzir a carga no processo de execução do pathfinding, envia o algoritmo Alphstar, tabelas de consulta com regiões utilizadas, né? Então é um sistema de meshes, né? De você representar geograficamente e visualmente o mapa, para você ter uma computação de menor custo, né? Você tem já banco de dados em relação a isso. Então aqui é um mesh, né? Então, por exemplo, vamos supor que seu personagem se clica com o mouse para ele vir até aqui. Então, num jogo normal, né? Aí ele vai. Qual que é o menor caminho entre esses vértices, né? Pra eu caminhar até aqui. Ou num mapa maior, né? Aqui é uma área pequena. Uma área enorme pra de um ponto a outro, né? Você quer falar com NPC, você quer falar com player, você quer ir pro market. Qual que é o menor caminho pro sistema andar, né? É o ritmo de exploração, né? Então eu quero ir enfrentar esse monstro aqui, o personagem. Quero ir, aqui é o ponto A até B. Então vamos supor. Eu vou denotar essa área por vértices, né? Eu vou colocar azul. Vamos supor, eu tenho uma, duas, três vértices. Mas eu tenho outras vértices aqui, concorda? Tem outros caminhos que eu posso usar pra fazer a mesma coisa. Por exemplo, qual que é o menor caminho? Obviamente eu tenho esses obstáculos aqui também, né? Tipo, eu tenho obstáculos aqui que eu talvez. Dependendo do jogo, você pode pular. Você pode pular isso aqui, tá? Depende... Vamos supor que nesse jogo eu não possa. Vamos supor. Não vou fazer Final Fantasy. Vamos supor só. Aí você tem que ir por aqui, né? Então você tem que ir pela essa parte aqui onde você pode andar, né? Você não fica bugado. Então você tem que saber o que é obstáculo. Que é colisão, né? Isso aqui é uma colisão. Então, então eu tenho que considerar isso daqui. Área de colisão, não posso andar. Aí você faz o algoritmo conforme isso daí. Existe Left 4 Dead, que é um jogo de zumbi, né? Eu nunca joguei, mas parece interessante. É um jogo online na qual uma equipe de 4 jogadores luta contra um grupo de IA inimigo. IA entre aspas, tá? Inteligência artificial de jogos normalmente ela é heurística, né? Árvore de decisão e tal. Não é IA de fato, não aprende normalmente. No jogo de Meta... Não, perdão. No jogo Meta IA prevê o caminho do usuário usando a malha de navegação e registro do jogo de usuário. Caminhos anteriores, registro de batalha. Meio que uma forma bayesiana de probabilidade. E calcula a tensão do usuário a partir do input de controle do histórico de batalha. E gera inimigos dinamicamente no local, sem que o usuário perceba, né? Então você tem um algoritmo, na verdade, no Left 4 Dead, que gera
inimigos num contexto específico com base no comportamento do usuário passado, né? Eu não sabia que o Left 4 Dead usava isso antes de ler o artigo, né? Então, uma coisa que eu vi muito interessante que ele falou que é pseudo-aprendizado, né? É um método pelo qual todas as habilidades são implementadas em um personagem durante o desenvolvimento do jogo e liberadas uma a uma em cada etapa do jogo. Por exemplo, todas as ações especiais são definidas em um NPC, mas ficam ocultas no início, e só depois eles vão usando, né? Quando o NPC luta com um personagem do jogador, uma habilidade que o jogador usou torna-se possível para o NPC usar. Ou seja, o NPC se adapta de acordo com as jogabilidades do usuário. Como a gente viu em certos aspectos do Left 4 Dead aqui. Eu creio que às vezes tem jogos que usam essas coisas, mas ninguém sabe que eles usam, né? Parte de programação, né? Do ponto de vista do usuário, o NPC parece estar aprendendo a habilidade do usuário, né? Mas não é aprendizado, né? É pseudo-aprendizado porque ele só pegou uma característica que o jogador usou e adotou do ponto de vista de organograma, né? De fuzzy logic. Então, se o player usar tal tática ou skill, o monstro vai usar, o NPC. Não playable character, né? Ele também está algoritmos genéticos para geração de mapa no Age of Empires, que é um jogo de que você cria lá sua cidade e tal, um jogo muito famoso. Algoritmos genéticos ou de programação genética são usados como algoritmos evolucionários. Em Age of Empires, após a geração procedural do terreno, ou seja, entre aspas, randômica, uma verificação de conectividade entre os terrenos gerados e executada, né? Mas tem uma funcionalidade, né? Você não pode gerar o terreno todo torto, uma montanha no todo lugar, não dá pra andar, enfim. Isso garante que cada personagem possa viajar de um ponto inicial até um ponto final. Então você não pode gerar um mapa como a gente viu, por exemplo, no Super Mario em outra aula. Tá tudo cagado, né? Você não tem uma questão funcional de level design, né? Você tem que ter uma relação de level design que seja funcional, né? O personagem possa ir de um lado pro outro e que seja bonito também, né? Level design tem que ser bem feito, né? Não pode ser feito todo torto, né? Por meio da busca de caminhos e a garantida mínima para os jogos gerados, né? Conclusão dele, né? É um paper grande, por sinal. A indústria de jogos, nos últimos 20 anos, a IA fez um grande progresso e formou base, né? Antigamente não era IA, tá? Era algoritmos heurísticos. Tanto que eu li um livro, por exemplo, de IA nos games antigo, e não tinha inteligência artificial, cara. Não tinha reinforcement learning, não tinha deep learning, não tinha nada disso. Era algoritmos heurísticos, não era IA de verdade na prática. O que a gente tem como IA de verdade hoje em dia. Então, era uma IA heurística, né? Algoritmos com árvores de decisão, é, objetivos orientados a planejamento, que a gente viu anteriormente nesse paper. Não era IA. Ainda pode usar essas coisas, mas aquilo não era IA. Hoje em dia, você pode aplicar IA, né? Sistemas que aprendem de fato, né? Porque o algoritmo heurístico, ele não aprende, ele fica a mesma coisa. E nem o Deep Blue, por exemplo. O Deep Blue, que foi o sistema de IA, entre aspas, que jogava xadrez, ele não era de IA. O algoritmo Credit Assignment não era de IA. Ele tinha um banco de dados lá de jogadas de enxadristas, né? Chamado de Wordbook, coisa do tipo. Mas ele não era um sistema, de fato, que aprendia. Então, a relação do Deep Blue é que ele não era um algoritmo de IA. Não é. Do ponto de vista atual, né? É um algoritmo heurístico. Muito bem feito. Que se o Garry Kasparov continuasse jogando contra ele, ele ia ganhar, cara. Porque o algoritmo não aprende. Enquanto o Garry Kasparov aprende, como ser humano, o algoritmo não. Então uma hora ele ia derrotar toda hora o sistema de IA. Como se fosse um boss do Dark Souls. Que você tem que ir várias vezes até uma hora que você já sabe todos os movimentos do boss e ganha sempre. O wordbook do Deep Blue era finito, né? Então, essa é a questão. Agora, um sistema como o Alpha Zero, né? Que usa IA e aprende de fato usando Reinforcement Learning, Long Short Term Memory e Monte Carlo Research, como a gente falou no curso de IA do canal, ele aprende. E aí, a questão é, o ser humano consegue acompanhar a IA no seu desenvolvimento, né? Aí, essa é a questão. Mas a IA em jogos construiu uma base para introduzir a pesquisa acadêmica. Isso aqui é uma verdade, cara. O tanto de modelos de Reinforcement Learning, de inteligência artificial que melhoraram por causa da IA, né? Você tem que resolver um problema difícil em IA, em jogos. E agora você tem outros domínios de esses algoritmos podem ser usados na medicina,
em relações de computação genética, né? Pra quem não sabe, na área da genética, a gente tem, por exemplo, achar seções no genoma humano que tem a ver com uma proteína, tem a ver com uma função genética específica, que tem a ver com uma doença, uma patologia que pode ter no futuro. Você analisa isso de forma computacional. É um texto, né? De adenina, guanina, timina e citosina. Adenina, guanina, citosina e timina. 1 gigas que você tem que achar seções específicas. E isso é computacionalmente bem complexo. Até fazer análise comparada entre eles. E com IA, às vezes você consegue fazer isso de uma forma mais clara. Como é usado, por exemplo, na IA do AlphaFold, né? Que é um sistema de IA que prevê estruturas proteicas, proteínas. Uma coisa que não era possível anteriormente com algoritmos heurísticos, né? Então, o algoritmo heurístico, ele é limitado ao conhecimento do programador. Que é muito limitado. A IA, ela resolve de uma forma melhor. Então era isso. Esse foi um dos melhores. Acho que foi o melhor vídeo dessa série, porque eu gosto muito de MMORPGs. E eu creio que, principalmente o último artigo que a gente viu, do japonês ali, do Yoshiro Miyake, né? De 2015. Escondido num livro aí de ciência da computação em games, né? Cara, esse paper é uma obra-prima, cara. Em questão de IA pra MMORPGs, é o melhor artigo que eu já vi na minha vida. Em questão de conteúdo, né? Ele não é tão citado, né? Mas uma coisa que você tem que aprender. Um artigo não é bom por causa do número de citações que ele tem. Ele é bom pelo conteúdo que ele tem. E, obviamente, como que eu vou saber se o conteúdo é bom? Ué, você tem que saber sobre o assunto. Se você não saber sobre o assunto, como você vai saber se o conteúdo é bom? Às vezes o artigo, cara, muitas vezes eu cito o artigo em um livro, ou aqui mesmo, tem 2 citações, cara. Mas o conteúdo do artigo é melhor do que ele que tem várias citações. Então não é porque um artigo tem muitas citações, que ele é muito citado, que ele é bom de fato. Tem que analisar o conteúdo do artigo. Quanto aquele artigo impacta o tema. Esse artigo que tá aqui embaixo, né? Do Miyake, é o melhor de já no MMORPGs. É simplesmente o melhor. Não tem nenhum artigo, pelo menos dos que eu já vi. E não tem muitos por sinal nesse tema específico. De IA pra MMORPGs. É o melhor. Eu recomendo muito que você leia. Pega esse daqui, ó. Você põe no Google. Põe o título desse artigo, você já acha. É o melhor que eu já vi. Tá na página 200 e pouco. Acho que é 213 do livro. Já, quando você baixa, já vai pra parte específica. Mas esse é o grande ponto, cara. Você tem essas aplicações, né? Pra IA nos games que são muito bem feitas, né? Então, creio que esse tema é muito interessante, muito importante e vai além de Reinforcement Learning, né? Você não consegue resolver todos os problemas com Reinforcement Learning em IA. Na próxima aula, vai ser uma aula um pouco mais difícil. Eu tô pensando só falar em Reinforcement Learning num paper do JAG, né? Que é um jornal de inteligência artificial geral. Eu tô pensando em falar sobre processos markovianos de uma forma mais detalhada. Por razões que esse tema é importante em IA nos games. Então eu tô pensando em falar sobre isso. É um pouquinho mais tryhard. Então, se prepara aí pra quem quiser ver a próxima aula inteira, né? Se você vê com calma, paciência, fazendo perguntas nos comentários, eu acho que dá pra dar de boa. Vou ver várias vezes, né? Eu também sou assim, cara. Já teve curso que eu fiz e eu não entendi nada. Mas eu não entendi nada porque o professor não sabia ensinar. Eu não entendi nada porque o assunto era difícil e eu não tinha conhecimento. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz de computação quântica foi do Vazirani, que é um dos melhores desse tema atualmente ainda. De fundar o tema e tal, o algoritmo do Vazirani Deutsch, por exemplo. E era um curso difícil pra mim na época, porque eu não manjava muito de física, nem de física quântica, não manjava nada, na verdade, na época. Então eu fiz pela primeira vez, não entendi nada. Fiz a segunda, não entendi nada. Eu fiz esse curso várias vezes, cara. Ao longo do tempo, né? Tem uma vez que eu desisti, falei, não vou aprender essa merda não. Aí eu voltei várias vezes. Até que fui aprendendo gradualmente, depois fiz outros cursos no tema, comecei a ler mais livros. Então é um processo gradual. E inteligência artificial é a mesma coisa, cara. Não espera que você vai aprender tudo que eu tô falando em um dia, cara. Você nunca ouviu falar do tema, aí você vai ver um vídeo e vai aprender. Não é assim. Você tem que ter paciência, calma. Você vai aprendendo o tema, né? Não é difícil. Depois que você aprende as regras e tal. Então é isso. Até o próximo episódio.